Você sabia que, ao chegar aos 80 anos, é provável que sua massa muscular já tenha encolhido pela metade em comparação com quando você era jovem? Esse processo silencioso tem nome: sarcopenia. Ela afeta mais de 50 milhões de idosos no mundo e tira a independência de milhões de pessoas todos os anos. Para se ter ideia, só as quedas causadas por músculos fracos enviam mais de 300 mil idosos aos hospitais todos os anos. Mas aqui está a parte surpreendente. A ciência já provou que essa perda muscular não é inevitável. Estudos publicados no Journal of Physiology revelam que muitos idosos, mesmo na casa dos 70 e 80 anos, conseguem manter a força, a vitalidade e até a aparência de alguém décadas mais jovem. Essas pessoas são chamadas de superidosos. Enquanto muitos da mesma idade sofrem para levantar de uma cadeira ou subir alguns degraus, esses superidosos continuam praticando esportes, escalando montanhas e vivendo com plena independência. E o melhor, a ciência descobriu exatamente o que eles fazem de diferente. Hoje você vai conhecer os 7 hábitos cientificamente comprovados que podem atrasar ou até reverter a perda muscular ligada à idade. Hábitos que 93% dos idosos sequer conhecem, mas que podem transformar a forma como você envelhece. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque este vídeo pode ser a diferença entre viver os seus anos dourados com energia e liberdade ou depender da ajuda de outras pessoas. O primeiro segredo dos superidosos é contraintuitivo. Eles se expõem a pequenos estresses para fortalecer o corpo. Isso tem um nome: hormese. Em pequenas doses, certos estressores funcionam como um treino oculto para o organismo, ativando genes e mecanismos de defesa que rejuvenescem as células musculares. Um exemplo é a variação de temperatura. Tomar banhos que terminam com 30 a 60 segundos de água fria ativa o chamado tecido marrom, que produz energia e protege os músculos contra o envelhecimento. Por outro lado, o calor das saunas estimula proteínas chamadas de choque térmico, que reparam e fortalecem células musculares danificadas. Um estudo finlandês mostrou que idosos que usam sauna de 4 a 7 vezes por semana têm até 40% menos perda muscular em comparação a quem não usa. Outro exemplo são as contrações musculares intensas e rápidas. Empurrar um objeto imóvel com toda a força por 5 a 10 segundos pode parecer simples, mas esse tipo de esforço envia sinais poderosos ao corpo para manter as fibras musculares ativas. Esses estresses controlados funcionam porque são curtos, intensos e seguidos de descanso. Em outras palavras, eles despertam o corpo sem sobrecarregá-lo. O segundo hábito é prestar atenção no horário da proteína. Todo mundo já ouviu falar que proteína é essencial para a construção muscular. Mas poucos sabem que, depois de certa idade, o horário em que você consome proteína é tão importante quanto a quantidade. Existe um fenômeno chamado resistência anabólica. Conforme envelhecemos, o corpo fica menos eficiente em usar a proteína para construir músculo. Mas há uma forma de contornar isso: dividir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de comer quase toda a proteína no jantar, como muitos idosos fazem, os superidosos consomem cerca de 25 a 30 gramas de proteína de qualidade em cada refeição. Isso mantém os músculos recebendo estímulos constantes para crescer. Um estudo da Universidade do Texas mostrou que idosos que adotaram essa estratégia ganharam mais de meio quilo de massa muscular em apenas 12 semanas, sem mudar nenhum outro aspecto da rotina. Imagine a diferença entre começar o dia com apenas pão e café, ou com ovos, iogurte grego ou até um shake proteico. Essa simples mudança pode manter a sua força por décadas. O terceiro hábito é não esquecer da vitamina do músculo. Você já ouviu falar que a vitamina D é a vitamina do sol. Mas o que pouca gente sabe é que ela também é a vitamina do músculo. Mais de 80% dos idosos têm deficiência dessa vitamina. E isso está diretamente ligado à perda de força, equilíbrio e coordenação. Um estudo publicado no JAMA Internal Medicine mostrou que idosos com bons níveis de vitamina D tinham 25% mais força muscular do que os que estavam deficientes. Além disso, apresentavam melhor reflexo, equilíbrio e muito menos quedas. O problema é que, depois dos 60 anos, nossa pele produz 50% menos vitamina D quando exposta ao sol. Por isso, apenas tomar sol já não basta. Alimentos como peixes gordurosos, gema de ovo e laticínios fortificados ajudam, mas muitas vezes é necessário suplementar, sempre com orientação médica. E aqui vai um alerta. A vitamina D deve andar de mãos dadas com a vitamina K2. Sem ela, o excesso de cálcio pode acabar indo parar nas artérias, em vez de fortalecer ossos e músculos.
O quarto hábito é controlar a inflamação silenciosa. Você sabia que existe uma inflamação invisível, chamada de inflamação crônica de baixo grau, que corrói lentamente a força muscular? Ela não causa dor imediata, mas acelera a perda de massa muscular em até 3 vezes. Superidosos têm algo em comum. Eles conseguem manter essa inflamação sob controle. Como? Dormindo bem, pois dormir pouco aumenta em até 40% as substâncias inflamatórias que destroem músculos. Cuidando da flora intestinal, já que alimentos fermentados como kefir, iogurte natural e chucrute ajudam a equilibrar as bactérias intestinais, reduzindo a inflamação. E consumindo alimentos anti-inflamatórios, como peixes ricos em ômega 3, cúrcuma, azeite de oliva e chá verde. Pesquisas da Tufts University mostram que idosos com menos inflamação preservam muito mais massa muscular do que os que vivem inflamados. Ou seja, dormir bem, cuidar do intestino e se alimentar corretamente é como apagar o fogo invisível que queima sua força. O quinto hábito é prestar atenção nos micronutrientes esquecidos. Quando falamos de músculo, quase todo mundo pensa só em proteína. Mas existem nutrientes silenciosos que fazem toda a diferença. O primeiro deles é o magnésio. Mais de 70% dos idosos têm deficiência desse mineral, que participa de mais de 300 reações no corpo, incluindo as que mantêm o músculo funcionando. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que idosos com bons níveis de magnésio tinham 30% mais força nas mãos e melhor desempenho físico. Outro aliado é a vitamina B12, que ajuda os nervos a se comunicarem com os músculos. A falta dela causa fraqueza, fadiga e até problemas cognitivos. O problema é que, com a idade, absorvemos cada vez menos B12. E não podemos esquecer da creatina. Muita gente acha que é suplemento só para fisiculturistas, mas estudos em idosos mostram que 3 a 5 gramas por dia aumentam força, massa muscular e até melhoram a memória. Esses nutrientes, junto com minerais como zinco e selênio, são como as ferramentas invisíveis que permitem que a proteína e o exercício façam efeito de verdade. O sexto hábito é preservar as conexões entre cérebro e músculos. Perder músculo não é apenas uma questão física. Existe um elo fundamental que enfraquece com o tempo: a conexão entre o cérebro e o músculo. São as chamadas junções neuromusculares, os fios elétricos que ligam a mente ao movimento. Quando elas falham, não adianta comer proteína ou treinar, os músculos simplesmente não respondem. Superidosos sabem disso e estimulam constantemente essas conexões. Como? Praticando atividades que exigem coordenação, como dança, tênis de mesa, tai chi ou até tocar um instrumento. Treinando respiração, com técnicas simples como inspirar por 4 segundos, segurar, expirar por 4 segundos e segurar novamente, o que aumenta a ativação neurológica dos músculos em até 15%. E usando nutrientes protetores, como ácido alfa-lipoico e acetil-L-carnitina, que preservam os nervos. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que idosos que praticam atividades coordenativas preservam 31% mais conexões neuromusculares do que os que só caminham ou fazem exercícios básicos. E, finalmente, o sétimo hábito é o treino mais poderoso contra o envelhecimento: o treino de resistência progressivo. Muitos idosos acreditam que levantar peso é arriscado ou desnecessário. Mas a verdade é que não existe remédio mais poderoso contra o envelhecimento do que esse tipo de exercício. Pesquisadores da Tufts University chamaram o treinamento de resistência de medicamento anti-envelhecimento mais eficaz já descoberto. E não precisa ser nada radical. Apenas 2 sessões por semana, de 30 minutos, já são suficientes para aumentar a força em até 35% e adicionar mais de 1,5 kg de músculo em poucos meses. O segredo é treinar até a chamada falha momentânea, aquele ponto em que você não consegue fazer mais uma repetição com boa forma. Isso envia um sinal poderoso ao corpo para construir músculo. Superidosos também dão prioridade a exercícios compostos, como agachamentos adaptados, remadas e flexões apoiadas, que recrutam vários músculos ao mesmo tempo e geram uma resposta hormonal muito maior. E aqui vai a parte encorajadora. Mesmo quem começa tarde consegue resultados impressionantes. Um estudo da Universidade do Alabama mostrou que idosos que nunca treinaram, ao iniciar um programa de resistência, aumentaram a força em mais de 30% e até melhoraram a densidade óssea e a cognição. Aqui estão os 7 hábitos que transformam idosos comuns em superidosos. Pessoas que chegam aos 80 ou 90 anos ainda subindo escadas com facilidade, praticando esportes e vivendo de forma independente. Agora eu quero saber de você.
Qual desses hábitos mais chamou a sua atenção? Você ou alguém que você conhece já pratica algum deles? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com quem precisa e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre saúde e longevidade. Porque envelhecer é inevitável. Mas como você envelhece depende das escolhas que faz hoje. Nos vemos no próximo vídeo.